Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Caríssimos, tanto na primeira leitura do livro do profeta Isaías, como neste evangelho que nós ouvimos duas parábolas da vinha, que elas se correspondem entre si, em que alguém planta uma vinha, esperando receber dela seus frutos, mas não recebe frutos. Na parábola de Isaías, os frutos que vêm são azedos, são uvas que não prestam. E no Evangelho, não tem fruta nenhuma, porque não é entregue nada. Esta é a história do povo de Deus, é a história de Israel, que eram herdeiros da promessa, e quando a promessa veio, eles rejeitaram. E a parábola é bem clara, ao mostrar que quando o dono da vinha manda o seu próprio filho, até o próprio filho é morto e rejeitado. É a nossa história da salvação. Deus mandou seus profetas, Deus mandou os seus mandamentos, nada se resolveu, Deus mandou o seu próprio filho, e esse também foi morto. Mas nesta história, nós vemos dois tipos de obstinação. Uma obstinação positiva e uma obstinação negativa. Obstinação significa teimosia. Uma pessoa obstinada é uma pessoa cabeça dura, que não muda. Pode até estar errado, mas não muda. A obstinação positiva que nós vemos é a obstinação de Deus. Deus que
que não desiste de amar. Quem de nós, que na primeira vez já não tinha mandado a polícia lá e pronto? Mandou lá para receber os frutos que lhe devia, na terra dele, espancaram um, jogaram pedra no outro e mataram o outro. Quem que já não ia mandar a polícia? Mas ele insiste. Ele tem esperança. E manda de novo mais gente lá. E agora não manda só mais 3, manda mais um monte. Ele insiste. Ele quer os seus frutos. Quer comover aqueles corações. Não resolve. Já podia ter mandado a polícia. Mas ele não manda. Manda o filho. Ou seja, o amor de Deus que não desiste e é capaz de dar tudo o que tem, aquilo que é mais precioso, para nos comover. Esta é a obstinação positiva que nós vemos nesta história. Deus não desiste de nos amar. Apesar de muitas vezes nós fazermos quase que uma guerra contra Ele. Mas Ele persiste no seu amor. Mas por outro lado, nós temos uma obstinação negativa, que é a obstinação daqueles que continuam no pecado e que não se deixam comover por essas reiteradas ações do amor de Deus. E que infelizmente é uma possibilidade que pode acontecer daquela alma, daquela pessoa que ela insiste no erro uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e o seu coração vai endurecendo. O seu coração vai ficando insensível. Fez o mal uma vez, fez o mal uma segunda vez, achou bom. Aí veio o filho, aí já veio a ideia, olha, é o filho, vão matar e vão ficar com a herança. Então agora já ficou criativo. Já não é suficiente aquele crime, quer fazer outro, quer roubar. Então, infelizmente, esta é a guerra que muitas vezes pode haver dentro de nós. Às vezes, uma obstinação. E é isso que explica a existência do inferno, que as pessoas não entendem. O inferno não é uma vingança de Deus, que chega uma hora que Deus diz assim, tudo tem limite, até o meu amor. Então depois da morte não dou mais meu amor para quem não quer. Mas na verdade não é isso. O inferno é a obstinação final. É aquela pessoa que morreu obstinada na sua teimosia e assim ficará eternamente. Então as pessoas pensam que quem está lá no inferno pedindo misericórdia para Deus. Pedindo, Jesus me salva. Jesus tem pena de mim. Não é assim. Quem está em pecado mortal tem dentro da sua alma um ódio por Deus. Você não vê isso por causa do seu corpo. Porque o seu corpo exerce sobre a sua alma um peso dos sentimentos e dos afetos. Portanto, aqui nós estamos falando de uma realidade espiritual e não física. Existem pessoas que têm consciência do ódio que sentem a Deus. Mas quando nós começamos com isso, nós não percebemos.
Só que acontece o seguinte: quando a sua alma se separa do seu corpo, a alma vê tudinho que existe nela. E tudo aquilo que estava na alma, que o nosso corpo nos impedia de ver, vem às claras e se torna consciente. Isso significa o seguinte: que quando a pessoa estiver diante do juízo de Deus, ela não vai querer a Deus. Não é que Deus vai dizer eu não te quero. Claro que Jesus vai contar uma parábola do rei que separa uns para cá e diz ide para o inferno, etc. Claro, mas é uma comparação. Mas, de fato, o que acontece é que a alma verá a obstinação que ela teve na vida. E ela não quererá voltar para trás. Portanto, o inferno é esta realidade de uma pessoa que passou desta vida para a eternidade, obstinada no mal, e ela não quer a Deus. Ela não quer a Deus. E assim ela estará para sempre. E isto é o inferno. Então, repito, não é que o inferno é uma vingança de Deus, mas o inferno é uma opção criada pela nossa liberdade. Criada por uma obstinação de perpetuar nesta vida no pecado e assim morrer. Porque depois que você morre, termina a liberdade. A última decisão se torna eterna. Por isso que nós pedimos a Deus de viver em estado de graça e morrer em estado de graça. Porque se morrermos em estado de graça, vivermos e morrermos em estado de graça estaremos por toda a eternidade. Eu sei que isso não se explica, mas isso é doutrina, está no catecismo. Portanto, infelizmente, existe esta possibilidade de nós não querermos a Deus até o fim. E como eu disse, não pense que isso é um sentimento. Isso está na nossa alma. Mas aonde é que a gente vê concretamente isso acontecendo? Quando uma alma se coloca livremente em pecado mortal. É isso. Este é o sinal. Eu não estou querendo a vontade de Deus, é porque eu não quero Deus, e se assim eu morrer, assim eu estarei para sempre. Por isso que o tempo da graça é agora. Como Jesus disse para Santa Faustina, agora é o tempo da misericórdia. O tempo de não sermos como esses trabalhadores da vinha, que não conseguem enxergar as oportunidades que Deus nos dá continuamente, para que estejamos nele e com ele para sempre. Portanto, peçamos a Jesus esta graça de abrir o nosso coração, de abrir os nossos olhos, e se existe algo em nós, um começo, não estou dizendo que você está perdido, mas eu estou dizendo que essas coisas podem começar dentro de nós. E nós não podemos deixar que comece, entendeu? E esta é a nossa batalha, não deixar que esse negócio comece. Pedir a Jesus, Senhor, dá-me à luz o Teu Espírito Santo. Quero viver no Teu caminho, quero viver na Tua graça. Não quero ser teimoso. Jesus, converte o meu coração. Porque eu já disse algumas vezes, existem vários níveis de conversão. Nós que estamos dentro dessa igreja, nós já temos um nível de conversão, porque se não tivéssemos, aqui não estaríamos. Mas para nós que estamos aqui dentro, é necessário crescer mais na conversão, para que sejamos livres deste mal, que infelizmente todos estamos sujeitos, porque São Paulo vai dizer, aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Nos lembremos dos apóstolos. Pedro disse na última ceia, Senhor, eu não vou deixar ninguém pôr a mão no Senhor. Mas depois negou 3 vezes.
Então, infelizmente, estamos sujeitos. E é por isso que precisamos rezar, é por isso que precisamos buscar os sacramentos, por isso que nós precisamos viver a nossa vida certinho. E se nós nos colocarmos sempre nas mãos de Deus, se nós sempre procurarmos fazer aquilo que é, não que você acha que é certo, mas o que a Bíblia diz que é certo, o que a igreja diz que é certo, não inventa a doutrina da sua cabeça, siga a doutrina da igreja, mesmo que seja dura, mesmo que seja difícil. Não invente doutrina, porque tem muito católico indo para o inferno, porque acha que tem que seguir o que diz a sua cabeça. Doutrina da igreja, catecismo, evangelho. Aí sim você vai se salvar. Aí sim você vai se encontrar com Jesus. É tempo de conhecermos a verdade, antes que ela nos seja tirada, porque vão nos calar. Portanto, peçamos a Jesus essa graça, de termos a nossa vida com Deus em dia, de perseverarmos no amor a Cristo, na busca de Deus, na vida de oração, com muita seriedade, com muito amor, para que o nosso coração nunca se endureça, nunca se afaste dele.